uma live especial. Ele vai falar hoje sobre evidências da vida em Marte, devido à NASA ter publicado algumas fotos e retirou essas fotos com links oficiais. Então, vai ser extremamente interessante essas revelações, e ele também vai mostrar para a gente essas fotos daqui a pouco nessa live. Nós só estamos esperando um minutinho aqui, mais pessoas estão chegando. E é isso. Então, boa noite, Marco Petit. Boa noite, Cris. Obrigado aí pela essa parceria, apoio na divulgação dentro dessa live, desse nosso trabalho ligado às imagens de Marte. Nós já fizemos alguns eventos nessas parcerias com o Cognos nos últimos meses, desde principalmente dessa parte ligada à pandemia, em que ficamos de trabalhar exclusivamente de forma online, e abordamos, na verdade, mais de 160 imagens já em outros eventos, que mostram a presença justamente de vida em Marte, não só no passado, como também no presente. Inclusive no que diz respeito à presença de UFOs na atualidade, acompanhando os nossos rovers, isso já vem acontecendo no mínimo desde 2004, e entre outras evidências, temos mostrado, por exemplo, fotografias desse mesmo site em que aconteceu essa coisa agora inusitada que nós detectamos na semana passada, referente inclusive a fósseis que também foram fotografados por o rover Spirit, pelo rover Opportunity e pelo atual rover também Curiosity na superfície marciana, cada um deles se movimentando, na verdade, os dois primeiros já encerraram a sua missão anos atrás. Então, é uma coisa realmente especial que nós detectamos na semana passada, exatamente, inicialmente na quinta-feira, porque nunca, até se prove o contrário, eu pelo menos nunca tinha encontrado nenhuma ocorrência desse tipo, a agência espacial, depois de postar, seja a imagem que fosse, posteriormente, provavelmente como nesse caso agora atual, depois de detectar realmente a importância daquilo que de início havia sido disponibilizado publicamente, resolveu simplesmente ocultar essas imagens, né? Então nós vamos hoje, nessa nossa conversa com você, Cris, e através de algumas imagens que fazem parte de um trabalho aprofundado que nós estamos preparando dentro do grupo Marte Revelado, que tem já o apoio de mais de 50 pessoas nessa nossa parceria com esses amigos e amigas que estão viabilizando esse trabalho, nós vamos realmente ter condições de, inclusive, passar para a mídia dentro de algum tempo isso que nós estamos descobrindo nesse momento atual, não só no que diz respeito a isso que foi detectado, como eu falei inicialmente na quinta passada, mas outras coisas que passamos a descobrir até o dia de hoje na evolução dessa mesma pesquisa. E eu já até vi, porque eu faço parte do seu projeto Marte Revelado, e que é extremamente interessante, é realmente acompanhar a pesquisa e ver, né, um escritor concretizando tudo isso e a gente poder participar. Mas fala pra gente o que realmente aconteceu com essas fotos que foram colocadas e retiradas do site oficial da NASA. De início é importante eu passar para os amigos e amigas que estão nos acompanhando hoje aqui pelo nosso Face, e essa transmissão ela vai ficar gravada e vai depois, hoje ainda, ser disponibilizada no meu outro perfil no Face, o Marco Petit 2, e também no nosso grupo de ufologia no Face, o Ufologia Relatos e Fatos. Isso para que a gente possa atingir uma quantidade realmente bastante grande de pessoas. É importante que a gente ressalte que essa história, na verdade, em relação a essas fotografias, ela começou no ano de 2012, ou seja, há 8 anos atrás. Da seguinte maneira, eu estava finalizando naquela época, no final desse ano, o meu livro Marte, a Verdade Encoberta. E eu recebi de um grande parceiro meu nas pesquisas das imagens espaciais da NASA, principalmente no que diz respeito ao planeta vermelho, o Tuco Capax Space, é o nome pelo qual o Arthur Martins Moreira
é conhecido e reconhecido na internet, em termos, inclusive, mundiais, eu recebi 3 imagens dentro de uma montagem, né, dentro de um único slide produzido por ele, relativo a 3 fotografias que haviam sido tomadas pelo rover Spirit no mês de fevereiro de 2009, ou seja, em época ainda um pouco mais antiga ainda, e que já haviam ganho as páginas desses dias, desses 3 dias, em que cada uma dessas 3 fotos foram batidas, as páginas oficiosas da Agência Espacial Americana dentro do site Mars Exploration Rover. E o que aconteceu? O que aconteceu naquele dia que eu recebi esse material? Ele passou o número dos dias em que essas fotos haviam sido batidas, e eu prontamente, verificando a importância do que essas fotos revelavam, eu fui procurar justamente na página oficial, cujo site eu acabei de mencionar o nome, essas fotografias, não por desconfiar, é claro, da origem oficiosa das mesmas que o Tuco havia me passado, mas simplesmente para que eu pudesse catalogar os links oficiais dessas 3 imagens nas páginas de cada um desses 3 dias específicos. Que dias foram esses? São os dias 1833, 1836 e 1843 da missão do rover. Eu entrei nessas páginas, com facilidade localizei na página primária de cada um desses dias essas fotografias, e aí fiz justamente o processo de catalogar cada um desses links. Eu acabei publicando logo nos meses seguintes essas fotos, como justamente haviam sido passadas para mim inicialmente pelo Tuco, com os créditos para ele no meu livro, numa das páginas do meu livro Marte, a Verdade Encoberta. E depois passei a divulgar não só as fotos, mas os links posteriormente em várias das minhas conferências e dos meus seminários, isso desde o ano seguinte, desde o ano de 2013. Eu já havia até divulgado essas imagens num evento, por exemplo, anos atrás, nessa parceria com o Cognos, num evento presencial que nós fizemos lá, quando eu fiz a primeira palestra para você, Cris, dentro de um evento produzido por você e o amigo André de Pierre, em que eu fiz uma palestra específica de Marte. E lá eu mostrei essas fotos. Agora, o que essas fotos tinham e, na verdade, têm de importante? A foto do dia 1833, e é importante que a gente ressalte que cada uma dessas 3 fotos documenta a mesma região em que o rover estava, ou seja, são imagens muito semelhantes a nível do visual geral, que pode ser visto, como vocês vão verificar. O que elas apresentam? Na primeira, existe um objeto que, por mais inusitado que poderia parecer, numa averiguação mais aprofundada, se tratasse apenas de uma única fotografia dele, essa, por exemplo, do dia 1833 da missão, não chamaria nenhuma atenção maior. O problema foi que isso foi o que o Tuco havia descoberto, isso no ano de 2012, que na foto seguinte, de 3 dias depois, da mesma região, esse objeto simplesmente havia desaparecido do visual documentado pelo próprio, a nível da paisagem documentada pelo Spirit. E mais surpreendente ainda, isso é que chamou a atenção não só do nosso parceiro, no caso Tuco, mas também de mim, ao receber as 3 fotografias através dele, na época por e-mail, inclusive. Na terceira foto, esse objeto que na segunda havia desaparecido do ponto que ele tinha sido detectado na primeira imagem, na terceira ele já aparece num outro ponto totalmente diferente, muito mais à esquerda, em relação à imagem que vocês vão ver daqui a pouco, e de uma maneira surpreendente, ou seja, ficava caracterizado o quê? Que esse objeto, eu coloco esse objeto entre aspas, vocês vão entender por quê, ou era algum tipo de forma de vida inusitada, que podia se movimentar ao redor do próprio rover com o passar dos dias, ou era um outro objeto cuja natureza, ainda hoje eu posso dizer, permanece desconhecida para nós, que foi movimentado, melhor dizendo, nos dias subsequentes à primeira fotografia, por alguém, por um desses seres que nós sabemos de uma maneira definitiva hoje em dia, vem acompanhando as missões não só do rover Spirit, ligado a esse caso especificamente, mas
do Opportunity, que na época estava do outro lado do planeta, e na atualidade do próprio Curiosity. Ou seja, não há como nós encontrarmos uma outra explicação que não evidencie de uma forma definitiva a presença de vida em Marte. Inclusive, provavelmente, essa é a explicação mais lógica de alguém que estava nas proximidades do rover nesse dia e, por algum motivo, resolveu movimentar esse objeto por algum tipo de objetivo que nos escapa. Até porque, como eu acabei de dizer, nós não conhecemos a natureza ainda daquilo que foi fotografado inicialmente, no primeiro dia desse caso, aquilo que desapareceu ao termos uma fotografia posterior do mesmo rover da mesma região, para que, 10 dias depois do início dessa história, que começou a ser investigada justamente por nós no ano de 2012, no final desse ano, veio a se mostrar num outro ponto muito mais à esquerda. Isso foi o início da história. Isso nós divulgamos no nosso livro, e como eu falei, em conferências posteriores, como fizemos inúmeras, até, inclusive, esse ano, dentro da nossa parceria com o Cognitus, nos eventos online que estamos fazendo pelo menos uma vez por mês. O que aconteceu? O problema é que quando eu, na quinta-feira passada, ou seja, há 8 dias atrás, ou seja, hoje, quando nós estamos na sexta-feira, na quinta-feira da semana passada, o que aconteceu? Eu fui usar os links que eu vou mostrar para vocês dentro de alguns segundos, dessas fotografias dentro das minhas pesquisas atuais do grupo que nós temos de WhatsApp, inclusive, Marte Revelado. E, para minha surpresa, aconteceu o seguinte: quando eu coloquei o primeiro link no Google, a foto, batida no dia 1833, abriu normalmente, ela estava ok. Depois eu verifiquei na própria página do site específico desse rover, e a foto, junto com outra, está visível perfeitamente, mesmo sem ampliação, para ser investigada e ser achada ainda na atualidade com facilidade nesse site. O problema foi quando eu fui usar o segundo link. Eu coloquei esse link justamente, mais uma vez, no Google, e aí, para minha surpresa, em vez de eu ser dirigido diretamente para a página da fotografia, especificamente falando, como já tinha conseguido com a primeira imagem de 3 dias antes, simplesmente eu percebi que o link não era mais operacional, ele tinha perdido a validade para a finalidade que ele havia sido concebido quando a foto foi justamente listada no passado no site da NASA. O que acontece? Se nós usamos esse link hoje, nós vamos apenas para a página do dia do rover. Ou seja, estou falando da segunda fotografia, ou seja, do dia 1836 da missão. Ela não dá mais acesso à imagem diretamente. Diante dessa situação, eu prontamente usei o terceiro link, de 10 dias depois, quando o objeto, na fotografia que deveria aparecer para mim na quinta-feira passada, quando eu fiz uso desse tipo de mecanismo, nós, na sequência, descobrimos o quê? A mesma coisa do segundo link. Ele dava acesso apenas à página do dia, não mais à fotografia. O passo seguinte foi fazer o quê? Foi justamente entrar, através do link original e primário do site, fazer todo o passo a passo para ver o que teria acontecido, para justificar essa falta de operacionalidade desses links, de validade, falando claramente. E aí eu descobri justamente aquilo que tem sido o título dessas nossas últimas postagens no Face, nos últimos dias, na própria divulgação da live de hoje. Ou seja, as fotos foram literalmente retiradas, as fotos do segundo dia e do terceiro dia, que provariam, primeiro, o desaparecimento do estranho objeto, e, em relação ao terceiro dia, o reaparecimento em uma outra posição. Simplesmente elas foram retiradas literalmente da página primária de cada um dos dias desse site. E aí eu fiquei naquela dúvida, né, Cris? Será que o que foi feito ou por que foi feito, né? Isso nunca tinha acontecido, eu nunca tinha descoberto uma coisa desse nível, frisando. A NASA postar uma documentação realmente extremamente importante para a nossa pesquisa. Outros colegas do exterior já haviam detectado também esse mesmo tipo de fato inusitado, que mostra claramente a presença de vida em torno do rover naqueles dias, ou seja, em fevereiro, frisando mais uma vez, do ano 2009.
E aí eu passei realmente a usar toda aquela experiência que eu adquiri no trato e no trabalho dentro desse site específico da NASA para tentar descobrir se havia sido deixado algum tipo de atalho ainda para essas imagens que não apareciam para ser achadas na forma de fotografias, como isso acontece com as mais de 1.200 na verdade, 128 mil, corrigindo, mais de 128 mil fotografias que existem apenas desse rover, somadas às fotografias ou imagens das 5 câmeras do próprio Spirit. Comecei a fazer a investigação e acabei descobrindo uma coisa surpreendente, que eu passo para vocês agora com destaque, que a NASA, apesar de ter ocultado as imagens das fotografias desse site, nas suas páginas primárias de cada um dos dias referente às mesmas, ela manteve as fotos de maneira oculta dentro ainda do mesmo site, mas para que a gente possa acessar, como eu acabei descobrindo e consegui, felizmente, seria um golpe de sorte. Tipo se vocês não tivessem acesso às informações que eu estou passando, seria como ganhar na loteria. Ou seja, eu tive que ir clicando numa série de códigos numéricos, sem ver o que eles representavam, até que eu progressivamente descobri a presença não só da foto do segundo dia, em que o objeto não era visível, já havia desaparecido, como a foto do terceiro dia, em que ele reaparece numa outra posição. Eu já tive o cuidado, né, de catalogar esses links atuais, através dos quais eu fiz uma série de prints que estão preservados hoje nos meus arquivos, porque amanhã a NASA pode até encerrar essa alternativa de possibilidade de acessar essas fotos, da mesma maneira que ela quis retirar. Depois a gente comenta na nossa visão por que esse material das páginas primárias na forma de pequenos quadros que constam e apresentam, na verdade, cada uma das fotografias. O que eu fui descobrindo logo em seguida, desde quinta para cá? Eu descobri uma coisa surpreendente, que ao contrário do que nós sabíamos em 2012, pela investigação iniciada pelo Turco, que eu dei sequência, esse mesmo objeto, ou essa coisa inusitada, já havia sido fotografada pela NASA, pelo mesmo rover, vários dias antes do que a gente tinha percebido a partir da descoberta inicial. Só que também essas outras fotografias, que agora já estão da minha posse, com os links especiais oficiosos também arquivados, elas, na realidade, elas são apenas a ponta do iceberg dessa história, porque a pesquisa continua, Cris, a ser realizada, e cada dia que eu estou entrando nesse site, eu estou descobrindo outros elementos. Só para que vocês tenham uma ideia do que nós estamos acessando, e fizemos isso hoje, inclusive, existem outras coisas que estão se modificando nas paisagens de dia para dia de fevereiro de 2009, dessas fotos hoje antigas, mas que só agora nós estamos fazendo realmente a descoberta da totalidade daquilo que a NASA havia percebido e, por isso, provavelmente, resolveu retirar das páginas primárias. Existem outras coisas cujas formas, inclusive, aparecem sendo alteradas de fotografia para fotografia, que podem revelar, sim, a presença de formas de vida na superfície marciana. Então, Peti, foi meio de susto, né? Você foi fazer a pesquisa, entrou no site e viu que essas fotos foram retiradas, e aí foi pesquisar, foi procurá-las. Mas isso já aconteceu antes com outras fotos? Cris, nesse site, não. Em fotos dos rovers Spirit, Opportunity ou do atual Curiosity, que eu tenha detectado, não. Mas em outros sites, até com a repaginação desses sites, não as fotos teriam sido retiradas, mas os links cadastrados no passado perderam, sim, o seu valor. Mas é a primeira vez que realmente eu detecto, seja lá o site qual for,
nessas pesquisas nossas, nós trabalhamos já com mais de 15 sites da NASA relativos só ao planeta Marte, para que os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando possam avaliar a abrangência desse tipo de trabalho dentro hoje do grupo Marte Revelado, do projeto. Isso, na verdade, nunca tinha acontecido dessa maneira. Só que, ainda em relação ao caso agora dessas fotos batidas originalmente no ano de 2009, como eu já frisei várias vezes, no mês de fevereiro, nós descobrimos que, na verdade, não foram apenas as 3 fotos que eu recebi do Tuco no final do ano de 2012 que foram retiradas. O número maior eu descobri que foram retiradas, foram tornadas ocultas para dificultar justamente o acesso. Ou seja, naturalmente a NASA criou uma situação cujas implicações e motivos maiores nós ainda estamos investigando. Nós poderíamos apenas falar disso como especulações, mas a NASA, na verdade, ocultou um número bem maior de fotos do que aquelas 3 iniciais em relação a essas tomadas no mês de fevereiro de 2009. Então, a coisa realmente, por isso que eu falei, isso está aparecendo claramente a ponta do iceberg dentro desse processo em que a NASA divulga elementos a favor da existência de vida em Marte, que fatalmente nos próximos meses, no ano que vem, ela vai começar a abrir o jogo e falar pelo menos da descoberta de vida microbiana no passado e no presente, mas isso na verdade, como eu já frisei, vai ser a ponta do iceberg de tudo aquilo que, na verdade, ela já fotografou e já documentou e até publicou, inclusive nesse mesmo site ligado ao Spirit, por exemplo. Mas existe mais coisa que nós descobrimos nesses dias de quinta da semana passada para cá, Cris. Entre outras coisas, curiosamente, existem outras fotos que ela não ocultou, que permanecem visíveis facilmente nas páginas primárias. Quando eu passar as imagens dentro de alguns minutinhos, vocês vão entender o que seria uma página primária desse site, para vocês poderem perceber melhor do que eu estou falando. O que eu descobri? Justamente, para começar, na página do dia 1836 da missão e na página do dia 1843 da missão. Ou seja, no dia em que o objeto já não aparece e, no caso, o segundo número de dia da missão que eu dei é quando o objeto já reaparece. Curiosamente, nesses dias, as outras fotos, na verdade, existem várias outras fotos que não foram retiradas, mas que parte desses quadros, ou seja, dessas fotografias, estão aparecendo ainda hoje de forma bloqueada por tarjas negras, na forma de retângulos ou na forma de quadrados. A NASA diz em relação a esse tipo de, entre aspas, de problema, que isso foi fruto do quê? Do processo falho de transmissão do sinal de alguma dessas fotos. Mas, por coincidência, essa falha na transmissão parece que aconteceu no dia justamente, ou nos dias que ela investigava a presença do tal inusitado objeto, que é uma prova, claramente, objetivamente falando, de vida ou de a presença de formas de vida à volta do próprio rover. Perfeito. Perfeito, Petit. E você já falou dessas novas descobertas, só falando aqui para o pessoal, mais ao final ele vai falar novamente, quero saber desse grupo, estou escrevendo aqui no chat, desse grupo de WhatsApp, onde você também manda os releases via e-mail, então daqui a pouco o Marco Petit vai falar sobre isso. Vamos às imagens? Vamos às imagens, a gente vai ter que passar rapidamente, né? Mas para vocês entenderem como todo o processo aconteceu, inclusive de descoberta. Isso aí é o nosso banner, né? Esse quadro, com essas 3 imagens, é o quadro que eu recebi do próprio Tuco, ou do Arthur Martins, quando eu finalizava meu livro sobre Marte no ano de 2012, no final de 2012. Então, ali vocês têm, na primeira foto, com um círculo vermelho, o quê? A tal forma inusitada cuja natureza ainda nós desconhecemos do que se trata. Ou seja, como eu falei, se simplesmente a única foto fosse essa, isso poderia passar como uma rocha comum, frente às outras que aparecem perto. Se nós olharmos a foto inferior, ela justamente documenta aquilo que aconteceu 3 dias depois. O objeto simplesmente já não é mais encontrado na fotografia, ele literalmente desapareceu
como o Tuco, de início, detectou, me avisou e mandou as imagens que comprovam esse tipo de realidade. Já a foto mais abaixo, a terceira, o que acontece? O objeto que havia desaparecido da segunda imagem, na verdade, quando a segunda imagem foi obtida, ele não mais estava na mesma posição da primeira, ele já aparece aí, ressaltado mais uma vez por um círculo vermelho, bem mais à esquerda, de uma outra posição totalmente diferente. Não existe explicação para que algo pudesse ter sido movimentado na superfície marciana a curta distância do rover, como, por exemplo, uma tempestade de areia, ventos fortes marcianos que realmente existem. Se isso fosse a explicação, simplesmente haveriam outros sinais desse tipo de realidade. Na verdade, não há sinal nenhum de uma tempestade de areia, e muito menos a gente poderia explicar a movimentação desse objeto como algo fruto de algum processo natural, até porque ele permanece sempre na mesma orientação no sentido vertical em relação à posição da superfície marciana que ele ocupa. Isso nós tivemos até esse detalhe para verificar. Outras pessoas já alegaram a possibilidade, quando eu postei essas imagens hoje no Face, por exemplo, que, na verdade, isso que nós estamos aqui apresentando é fruto apenas de uma diferenciação do ângulo em que cada uma das três fotos foi tomada. Isso é algo totalmente absurdo, porque é claro que são três fotos com uma ligeira diferenciação angular a partir da modificação também muito pequena do rover de um dia para outro. Ele praticamente não se movimentou. Então, a diferença de posição do objeto da primeira para a terceira fotografia, quando ele volta a reaparecer, se tornar visível, é tão grande que não há como você explicar isso dentro dessa angulação diferenciada mínima que, na verdade, eu mesmo e o Tuco, no passado remoto, ou seja, brincando um pouco, no ano de 2012, nós tivemos justamente a atenção para verificar, entre outras possibilidades, qualquer outra explicação que não realmente de se tratar de algo vivo, ou, na nossa visão atual, a possibilidade que nós consideramos mais forte é que se trata de algum tipo de objeto que, na verdade, foi movimentado por alguém, justamente, alguém entre aspas, na verdade, por esses seres que nós sabemos que vem acompanhando as missões dos nossos rovers desde justamente da primeira delas. Pode passar, agora, só um instantinho, mantenha ainda, Cris. No lado direito da imagem, vocês estão vendo 3 links. Esses são os links que eu cadastrei na época que recebi as imagens do próprio Tuco. Entrei nas páginas primárias, que vocês agora já vão entender logo em seguida do que se trata, onde cada uma delas foi postada de maneira em tamanho reduzido, e eu divulguei plenamente em várias palestras, como eu falei no passado, esses links. O link inicial, o primeiro da foto da direita, continua valendo. O que acontece se vocês usarem o segundo e o terceiro, que foi cadastrado na mesma época, é que eles perderam a validade, eles só dão acesso à página primária do dia, não mais à fotografia, até porque, como eu fiz menção, a segunda fotografia e a terceira simplesmente foram removidas dessa página primária, que vocês já vão entender do que se trata. Próximo. Aqui vocês têm, então, uma imagem que eu produzi hoje para vocês verem a cara do site, onde nós temos 128.224 imagens do rover Spirit, imagens brutas, sem nenhum tipo de processo de realce, por exemplo. Aqui vocês estão vendo na parte inferior o catálogo de 3 das câmeras desse rover. Como eu falei, ele tem 5 câmeras, ele tinha 5 câmeras. Na verdade, ainda as possui, até porque ele continua lá em Marte, apenas não funcionando mais. E a setinha apresenta justamente o destaque do dia 1833, em que a NASA, na época em que isso foi postado, revelava que seriam 29 imagens obtidas nesse dia da missão, no dia 1833, ou seja, no primeiro dia da história inicial desse caso, pelo menos como nós pensávamos antes. O que acontece? Quando vocês entram nessa página oficiosa da NASA e clicam, por exemplo, no dia 1833, o que vai acontecer? O que acontecia no passado? E acontece hoje da mesma maneira. Pode botar o próximo, Cris, por favor.
Aí acontece isso, vocês vão ser dirigidos para essa outra página, que é a tal página primária do dia 1833. Então, vocês têm ali, entre parênteses do lado, 29 imagens. Como eu falei, a foto inicial dessa história, a NASA ainda preserva na página primária. Está assinalada pela seta que vocês estão vendo aí, do lado direito. Abaixo do quadro da foto que vocês viram ampliada com a presença daquele objeto misterioso na primeira imagem que eu recebi do Tuco, abaixo dessa foto, nessa página primária, vocês têm um daqueles, entre aspas, fenômenos que a NASA fez menção que aconteceram com alguma das fotos desse dia. Falha na transmissão. Quase a totalidade da foto está bloqueada com por esse negro, por essa tarja, entre aspas, negra. Agora, o que acontecia? Todas essas fotos foram descobertas na época pelo Tuco, naquilo que ele descobriu, justamente, não só em relação a esse dia 1833, mas também dos outros dias subsequentes, clicando em cima dessas fotos, de cada um desses quadros na página primária. O que acontece? Quando a gente clica, pode passar, Cris, por favor? Quando nós clicamos, nós somos dirigidos para essa outra página específica da imagem. No canto superior direito, nós vamos encontrar, inclusive, a presença do objeto, mas que aqui ainda não está visível. Por quê? Porque nós não optamos ainda pela ampliação. Isso é o processo normal de você investigar essas imagens. Então, a primeira está na página primária, pode ser ampliada ligeiramente dessa forma, pelo próprio site. E aí, quando a gente clica novamente... Pode botar a próxima? Tá. A gente tem a imagem ampliada, ali a setinha está apontando justamente a presença do objeto, que na foto que o Tuco me enviou, está mais ainda ampliada. Isso é o normal quando a foto é permitida em termos de visualização pela NASA. Próximo. Diante da descoberta que os links do segundo dia, do terceiro dia dessa história, tinham se tornado inválidos, o que eu fiz? Entre as pesquisas que eu fiz, por exemplo, do terceiro dia, reparem, na página primária do dia 1843, cujo link está postado embaixo nesse quadro, existe uma lacuna no lugar, na segunda fileira. Foi dessa posição, a partir dali, que várias fotos foram retiradas pela agência espacial. Aqui é a prova, entre aspas, do crime. Uma delas que nós achamos. Porque é claro que você tem realmente um número de fotografias em vários dos dias das fotos desse rover, que não são múltiplos de 3. Então, quando vai terminar toda a sequência, às vezes, você só tem na última linha ou fileira de fotos apenas uma foto no canto esquerdo. Mas quando acontece esse tipo de coisa, de uma interrupção no meio, isso é sinal justamente que uma foto antes ali presente foi retirada. Isso é mais uma evidência que eu estou passando para vocês do que aconteceu. Próximo. Agora, eu falei que eu só fui descobrir as fotos desaparecidas, justamente dessas páginas que eu acabei mostrando para vocês, quando eu fui verificar cada um desses, entre aspas, links, que na verdade não funcionam como links, e fui justamente, e tive na realidade, verificar mais de 200 desses códigos numéricos, até que eu pude descobrir que a NASA, de forma oculta, ainda permite acesso a essas imagens. Só que aí, mediante um trabalho realmente, para que eu achasse a primeira, eu levei 6 horas, para vocês terem uma ideia. Então, o item 7, aqui assinalado pela seta, que eu coloquei para vocês, e montei essa imagem para vocês hoje, é que permitiu que eu descobrisse a primeira fotografia, onde ela estava, que havia sido retirada das páginas primárias, no caso dos 3 dias. Próximo. Aqui vocês têm já agora o link oficioso da imagem que foi retirada do segundo dia, sem ampliação. Tá? Esse link vale hoje em dia, só que para ter acesso a ele, só fazendo todo esse trabalho que eu acabei realizando a partir de quinta da semana passada. Próximo. Aqui uma ampliação, né? Por que eu coloquei o númerozinho 7 depois da palavra referente à câmera de navegação, a palavra navegação?
porque é na verdade, o 7º código numérico, chamando isso de, entre aspas, a palavra código, que nós acessamos a foto que eles retiraram a visibilidade no estado normal daquelas páginas que eu fiz menção, onde justamente o objeto já havia desaparecido. Próximo. Aqui, nós fizemos o mesmo trabalho, fomos atrás de testar cada um do que eu estou chamando de código numérico, até que eu descobri a foto em que o objeto já reaparece muito mais à esquerda, justamente no dia 1843. Só que eu descobri, como eu já fiz, só a gente não vai ter tempo de mostrar isso tudo aqui hoje para vocês, que esse objeto já havia sido fotografado, na verdade, coisa que nós descobrimos de quinta da semana passada para hoje, em vários outros pontos à volta do rover, ou seja, a gente tem a prova realmente definitiva de que algo realmente vivo se movimenta hoje em dia, e como no passado, na época dessas fotos, com certeza, hoje a nossa evidência em relação ao presente é de outras fotografias, de outras datas também, mas vocês podem ver aqui. E, mais uma vez, eu estou publicando o link oficioso. E aqui é só para fechar, né, essa parte rápida de imagens, com uma dos ícones, né, das nossas descobertas ligadas ao projeto Marte Revelado, que é o chamado monolito branco, fotografado na superfície marciana pela espaçonave Mars Reconnaissance Orbiter, anos atrás. No canto inferior esquerdo, vocês têm o código que dá acesso a essa imagem, que nós catalogamos, que revela a presença de uma série de ruínas também de uma antiga civilização em Marte. A gente vai conversar um pouquinho ainda rapidamente com a Cris. As imagens que eu selecionei para vocês hoje entenderem do que eu estava falando foram essas. E não sei se a Cris ainda quer fazer ou levantar algum tipo de... Acho que a gente aí encerraria, eu falaria alguma coisa mais. Não, interessante, não dá para ter dúvida, inclusive foi muito bem explicado, a gente fica no chat, ontem no Instagram, que realmente as pessoas acham que é a angulação das fotos, e dá para ver claramente que não é isso. Mas além de tudo isso, tem mais alguma descoberta, tem alguma novidade para você passar para a gente hoje? Nesse caso, Cris, eu vou ressaltar ainda alguns aspectos dessa história, porque ela não terminou. As descobertas que nós estamos fazendo não terminaram. E é importante a gente frisar mais uma vez, para vocês entenderem como pesquisa é realizada nessa área das imagens espaciais por mim, pelo Tuco e outros grandes parceiros também, que são pesquisadores realmente de destaque nesse tipo de trabalho, pesquisadores independentes do exterior. O que eu chamo a atenção agora nesse momento? A questão que eu gostaria de ressaltar agora é justamente o porquê que a NASA tomou esse tipo de atitude, de retirar imagens que revelariam de maneira bastante objetiva na nossa leitura, de outros colegas investigadores, a presença de seres justamente à volta do rover em vários dos dias das suas investigações lá em Marte. Essa é uma questão fundamental. Por quê? Porque hoje, gradativamente, ela está passando informações de forma oficiosa em vários dos seus sites, especificamente ligados ao planeta vermelho, por exemplo, em relação a Marte, portanto, que são parte de um processo definitivo de preparação final para que ela, provavelmente, a partir do próximo ano, com a chegada lá do rover Perseverance no mês de fevereiro, a data do pouso está marcada para o dia 18, se não me falha a memória, eles vão usar provavelmente a presença desse rover para falar finalmente que descobriram, como eu falei no início dessa nossa conversa, vida microbiana no passado, a nível de algo fossilizado, ou no presente. Isso vai ser a ponta do iceberg dessa história. Eu tenho certeza, apesar de não ter isso como prova, porque nós não sabemos quando essas fotos foram retiradas. Na minha visão, elas não foram retiradas agora em época recente. Nós, devido à quantidade enorme de fotos apenas desse site, que, como eu mostrei para vocês, são mais de 128 mil ali que a gente pode acessar na atualidade, inclusive, e isso há vários anos, nós não teríamos como ficar monitorando cada uma das nossas descobertas ou achados ao longo de cada dia. Eu tenho a impressão que essas fotos provavelmente foram retiradas quando
foram retiradas provavelmente quando eu e outros investigadores do exterior começamos a divulgar de uma maneira intensa esse tipo de descoberta a partir do ano justamente de 2013, que foi o ano que saiu o meu próprio livro, e outros investigadores do exterior começaram a falar bastante desse tipo de descoberta, feita, na verdade, no ano anterior, no ano 2012. Agora, por que? Isso também me perguntaram hoje, numa das postagens que eu fiz sobre esse tipo de material, no meu grupo Ufologia Relatos de Fatos. Por que? E ontem até uma amiga da Cris fez essa pergunta, esse questionamento para ela. Por que a NASA retirou, ocultando, na verdade, da página primária as imagens que poderiam ser percebidas inicialmente e deixou esse atalho para elas serem ainda descobertas por pessoas como eu, que sabem, vamos dizer assim, como aprofundar as investigações nos meandros desse lado oculto da própria Agência Espacial Norte-Americana? Essa é uma pergunta para a qual a resposta definitiva eu também não tenho. A verdade é essa. Agora, na minha especulação, dentro de um processo especulativo, eu acho que, na verdade, talvez a própria retirada, pelo que eu conheço da política atual da Agência Espacial, no trato de retirar gradativamente o processo de acobertamento, talvez o próprio ato de retirada das imagens possa ter sido algo proposital para que pessoas como eu voltássemos a investigar a história e descobríssemos, através desse atalho numérico que ela nos permitiu, acesso a coisas ainda mais importantes daquilo que nós já havíamos descoberto justamente no final do ano de 2012. Isso é claro, uma possibilidade, portanto, uma especulação. Agora, uma outra é que ela, na verdade, teria retirado essas imagens depois da divulgação inicial que eu e outros colegas começamos a fazer, de maneira intensa no passado. Por quê? Porque, por mais que aquelas pessoas sem conhecimento do processo justamente fotográfico desses rovers não se deem conta, o que nós vimos, eu acabei de mostrar para vocês, é uma prova irrefutável de formas de vida em Marte, porque você não tem como explicar uma coisa que está numa posição, sendo fotografada num dia, simplesmente desaparecer no dia seguinte para ser fotografada num outro ponto. Isso não há como explicar. Lá não tem oficialmente ninguém, segundo a NASA. Então, isso dentro de uma política de averiguação da importância de cada coisa que ela vem divulgando, no caso a própria Agência Espacial, pode ser para a NASA muito mais preocupante se tivesse uma divulgação ampla do que a foto, por exemplo, do monolito, lá que eu acabei de mostrar para vocês. Porque o monolito, como é que é explicado pela NASA oficialmente? Ela é explicado como simplesmente uma rocha que tomou, por causa da erosão, aquela forma curiosa, como as pirâmides marcianas da mesma maneira. A gente pode, é claro, achar ridículo uma explicação dessa, mas a gente vai poder provar que não, é mais difícil. Já o fato do que eu fiz menção e apresentei para vocês hoje, evidentemente, é uma coisa que fica um pouco mais difícil, apesar de não ser uma coisa talvez tão impactante para aquelas pessoas que não têm um conhecimento do processo justamente científico por trás dessas imagens e dessa exploração do planeta pelos rovers, né? Então, eu vou encerrar, nós já passamos até bastante do tempo que nós havíamos até combinado, né, com a Cris. Eu gostaria de agradecer não só a Cris, mas o Espaço Consciencial Coros por mais essa parceria para facilitar do projeto Marte. A divulgação daquilo que nós fizemos ontem inicialmente no Instagram. Agradeço bastante ao Robson, que é essa pessoa que está por trás de todas essas nossas apresentações online, dando apoio para que a gente pudesse, inclusive hoje, estar mostrando via a geração dessa imagem e desse vídeo através, não do Face diretamente, mas através da plataforma Zoom, né? As pessoas, então, o que eu posso falar rapidamente sobre o projeto? Ele é o projeto Marte Revelado. Na verdade, o grupo de WhatsApp do projeto Marte Revelado, o objetivo não é ele em si, ele é apenas um dos mecanismos que nós criamos em março desse ano, quando o próprio projeto Marte Revelado, a nível dessa investigação atual nossa das imagens de Marte,
teve início, para que as pessoas que colaborem e se tornam apoiadores do projeto pudessem ter com facilidade acesso a cada uma das descobertas e das nossas investigações feitas semanalmente, com várias postagens nesse grupo de WhatsApp, que acontecem sem data prevista. A gente, às vezes, posta material na segunda, na terça, depois na quinta, e daí sucessivamente. Agora, o outro tipo de acesso que os membros do grupo Marte Revelado contam para ter todas as informações do que nós estamos conseguindo, qual é? É através, justamente, de um e-mail detalhado, que, no mínimo, sempre tem de 12 a 15 páginas, com fotografias e com textos explicativos, que nós enviamos por e-mail sempre nos últimos dias de cada mês. Então, já foram gerados desde março, 7 releases especiais. Agora, aquelas pessoas que queiram receber justamente esse material e fazerem parte dessa iniciativa nossa em termos de nos apoiarem, existe, inclusive, um aspecto financeiro de apoio que vem sendo fornecido para que eu possa me dedicar a esse tipo de realidade. É só entrar em contato conosco através do meu WhatsApp pessoal, que nós passamos como tudo funciona, e até as pessoas vão receber os detalhes dos objetivos finais do próprio projeto. Então, eu vou passar o meu WhatsApp para quem tem interesse, e no máximo até amanhã, para quem fizer contato, eu já repasso esse tipo de texto, que é uma explicação a mais dos objetivos e de tudo aquilo que nós estamos fazendo dentro do projeto, e como qualquer pessoa pode realmente participar no dia a dia de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, o WhatsApp, alguns de vocês até já conhecem, com certeza, mas é o mesmo. O DDD dele é 21, ou seja, do Rio de Janeiro, e o número é 995-84-1014. Vou repetir, 995-84-1014. E, antes de encerrarmos, até aqueles que quiserem também receber nossos informes em geral, não especificamente de Marte, podem também procurar o contato por esse mesmo WhatsApp, inclusive para serem avisados dos nossos próximos eventos ufológicos nessa parceria com Cognitus. E o nosso próximo vai acontecer no sábado da semana que vem, dia 31 de outubro, no horário de 15 às 18 horas, de forma online, com a participação especial de mais 2 convidados, o Marco Cabral, abduzido, e o pastor Eduardo Vigil, e vai ser um evento específico para que a gente trate das chamadas curas que têm sido realizadas pelos extraplanetários através de contatos. Um assunto realmente que, apesar de surpreendente, vem já nos permitindo acesso a uma farta documentação de casos realmente impressionantes em que esses seres curaram pessoas de patologias, às vezes pessoas que estavam desenganadas. Então, eu agradeço realmente mais uma vez a Crença, a todo esse apoio ao nosso trabalho dentro do processo de divulgação, mais uma vez ao Robson, também do Espaço Consciencial Código, que mais uma vez está aqui conosco, cuidando da parte técnica, e, evidentemente, agradeço muito a cada um de vocês que estão assistindo esse nosso pronunciamento. E fiquem ligados, porque o próprio Projeto Marte Revelado pretende atingir a mídia de uma maneira maciça, com uma série de informações extremamente valiosas sobre tudo que a NASA descobriu em Marte em relação à vida no passado e sobre aquilo que está acontecendo na atualidade, inclusive a presença de UFOs fotografados pelo atual rover Curiosity nas suas proximidades. Então, meu boa noite fraterno e, mais uma vez, muito obrigado a todos.